No vídeo anterior, eu mostrei por que a trajetória do 3I Atlas já não fazia sentido. Um objeto interestelar ajustando sua rota com precisão cirúrgica em direção ao domínio gravitacional de Júpiter não é algo que a física gosta de explicar. Aquilo já era estranho o suficiente, mas o que eu não disse naquele vídeo e o que muda tudo agora é que trajetória não é o maior problema. Direção pode ser desviada. Velocidade, não. Porque para chegar onde ele está chegando, do jeito que está chegando, o 3I Atlas precisa fazer algo que rochas naturais simplesmente não fazem: perder energia no vácuo, frear. E não de forma caótica, não por acaso, mas exatamente no ponto onde uma captura se torna possível. A partir de março de 2026, não estaremos mais discutindo para onde esse objeto está indo. Estaremos discutindo se ele está tentando ficar. É uma aproximação precisa demais para ser chamada de acaso. E se o que estamos vendo não for um cometa, mas uma chegada? Esse visitante interestelar alcançará uma região incrivelmente delicada do espaço, profundamente embutida na influência gravitacional de Júpiter, passando perigosamente perto de Euporree, uma lua pequena, irregular e quase ignorada, perdida no grupo retrógrado de Ananke. As equações dizem que isso não deveria acontecer. As simulações dizem que a chance é desprezível. As declarações oficiais dizem que é coincidência. Eu vou ser honesto com você. Eu não acredito. Isso não se parece com um sobrevoo casual. Não parece uma deriva aleatória pelo vazio. O que estamos vendo tem todas as características de uma chegada. E talvez o mais inquietante seja o fato de que continuamos chamando isso de cometa, como se o nome fosse suficiente para domesticar o evento. O que mais me incomoda não é apenas o objeto em si, mas o esforço quase invisível para manter o olhar longe do que realmente está acontecendo. Tenho a sensação de que estamos testemunhando um dos eventos mais importantes da história da nossa espécie, enquanto a narrativa oficial continua anestesiada, técnica, confortável demais para a magnitude do momento. Desde o primeiro dia, o 3I Atlas vem quebrando regras. Primeiro, mostrou aceleração não gravitacional. Depois, apresentou uma assinatura química incomum com proporções de níquel que não se encaixam bem em processos naturais conhecidos. Agora, pela primeira vez, ele apresenta algo ainda mais perturbador. Um objetivo claro. Estamos falando de uma manobra de precisão em direção à esfera de Hill de Júpiter, a fronteira invisível onde a gravidade do planeta passa a dominar definitivamente sobre a do Sol. O 3I Atlas está roçando esse limite com um erro inferior a décimos de %. Pense nisso por um instante. É como dirigir a 160 km por hora e estacionar perfeitamente em uma garagem que você nunca viu antes. Quando um humano faz isso, chamamos de habilidade. Quando um objeto interestelar faz o mesmo, nos dizem que é física estranha. Eu não sei se essa explicação é suficiente. Para mim, isso soa menos como física e mais como intenção. Estamos nos aproximando de um limiar em março de 2026 que muda tudo. Se o 3I Atlas entrar em uma órbita estável e permanecer ali, ele se tornará tecnicamente a lua número 96 de Júpiter. Uma lua que não estava ali ontem. Uma lua que não nasceu no nosso sistema solar. Uma lua que veio de outra estrela. Às vezes, subestimamos o quanto dependemos do silêncio do universo para manter nossa estabilidade mental. O silêncio é confortável. Ele nos permite acreditar que estamos sozinhos, que nada está nos observando, que nada está vindo. Mas esse silêncio está começando a se romper. Para entender por que isso representa uma crise lógica, precisamos falar da esfera de Hill.
Não é um termo popular, mas é talvez a fronteira mais importante do sistema joviano. Ela marca o ponto exato onde a gravidade de Júpiter assume o controle do movimento orbital. Para um planeta da massa de Júpiter, esse limite fica a cerca de 53,5 milhões de quilômetros. O 3I Atlas cruzará essa região a aproximadamente 53,6 milhões de quilômetros, literalmente roçando a cerca. Quanto mais você olha para esse número, menos ele parece coincidência. Começa a aparecer uma trajetória de descida cuidadosamente escolhida, não uma rocha girando sem controle. E aqui está o problema fundamental. Para ser capturado como Lua, um objeto precisa frear. Um visitante interestelar chega rápido demais. Não existe ar, não existe atrito, não existe freio natural no vácuo. É como tentar capturar uma bala com um lenço de seda. A menos que algo esteja dissipando energia ativamente, a captura estável não acontece. Astrofísicos como Avi Loeb já foram claros sobre isso. A menos que o objeto esteja se fragmentando de uma forma extremamente específica, quase cirúrgica, a captura requer algum tipo de propulsão. Mas não vemos grandes jatos, não vemos caudas caóticas. O que vemos são microajustes silenciosos, e isso é ainda mais inquietante. Então a química. Dados espectroscópicos indicam uma proporção de níquel incomumente alta em relação ao ferro. Na natureza, esses dois elementos costumam aparecer juntos. Quando o níquel surge isolado ou em concentrações elevadas, ele frequentemente aponta para processos de refinamento. É exatamente o tipo de material que você escolheria para construir algo que precisasse sobreviver por milhares de anos vagando pelo espaço interestelar. Alguns pesquisadores sugerem que o que estamos chamando de degasseificação pode ser, na verdade, um sistema de propulsão extremamente eficiente, camuflado como processo natural. Outros dizem que simplesmente não entendemos bem como cometas interestelares se comportam. Mas cometas não fazem microcorreções após o periélio para atingir um alvo a milhões de quilômetros. O 3I Atlas fez. Ele ajustou sua rota, tomou uma decisão. E essa decisão o está levando diretamente a um dos bairros mais estranhos do Sistema Solar, o grupo de Ananke. É aqui que a hipótese do acidente começa a ruir de vez. O 3I Atlas não está apenas indo em direção a Júpiter, ele está indo para um endereço específico. As luas irregulares de Ananke não se parecem com Io, Europa ou Ganimedes. São pequenas, escuras, irregulares e orbitam no sentido retrógrado, contra a rotação de Júpiter. A explicação oficial é que são asteroides capturados há bilhões de anos. Mas aqui está o detalhe inquietante. Nós quase não as observamos. Mesmo com todas as missões, elas continuam sendo pontos borrados, pixels indecisos. Eupori, por exemplo, tem cerca de 2 quilômetros de diâmetro. No dia 17 de março de 2026, apenas um dia após cruzar o limite gravitacional, o 3I Atlas passará incrivelmente perto dela. Pergunte-se isso. Por que um objeto que viajou anos-luz escolheria dançar com uma rocha de 2 quilômetros que orbita ao contrário? Se você quisesse esconder algo, não escolheria justamente o lugar onde ninguém olha? Um ambiente onde a própria mecânica orbital serve como camuflagem? Eu não consigo afastar a sensação de que o grupo de Ananke não é apenas um amontoado de rochas, mas um conjunto de estruturas dormentes, esperando uma ativação. E o tempo torna tudo ainda mais estranho. Em janeiro de 2026, Eupori atinge seu ponto mais distante de Júpiter, como se estivesse se afastando do grupo para encontrar o visitante. Esse tipo de sincronização orbital não é comum, é estatisticamente perturbador. Não afirmo que essa interpretação esteja correta, mas ela soa menos absurda do que continuar chamando tudo isso de coincidência. Parece menos um encontro casual e mais um acoplamento.
o fim de uma jornada longa demais e o início de outra. Se o 3I Atlas entrar em uma órbita estável ao lado de Eupori, a teoria do asteroide capturado entra em colapso. Rochas não escolhem se unir a grupos retrógrados, elas são colocadas ali. Estamos analisando sua curva de luz. O objeto reflete com um brilho metálico uniforme demais, limpo demais, como se estivesse despertando após um sono muito longo. O que mais me inquieta, porém, é o silêncio institucional. Nos dizem que é coincidência, mas no espaço coincidências são apenas matemática que ainda não aceitamos. Se dois objetos convergem para o mesmo ponto com essa precisão, chega um momento em que precisamos parar de chamar isso de física e começar a chamar de navegação. Estamos vivendo algo comparável a 1947, só que em câmera lenta. A maioria ainda discute se a imagem é uma mancha na lente, mas a lente está limpa. As equações são claras, o destino também. Existe uma metáfora que circula entre cientistas, chamada paradoxo do crocodilo. Duas pessoas olham para um rio. Uma diz, é só um tronco. A outra responde, observe os olhos, veja como ele se move contra a corrente. Isso não é um tronco, é um crocodilo. O tronco é confortável, o crocodilo muda tudo. O 3I Atlas é o nosso crocodilo. Vemos a aceleração não gravitacional. Vemos a assinatura química incomum. Vemos o apontamento cirúrgico para uma lua retrógrada, mas chamá-lo de rocha é mais seguro. Porque se admitirmos que é algo mais, teremos que aceitar que não estamos sozinhos. E então entra o problema do secretismo. Dados do 3I Atlas estão sendo tratados sob protocolos que remontam a 1947, o ano de Roswell. Por que um cometa ativaria normas de 70 anos atrás? Por que imagens de alta resolução são classificadas? Por que coordenadas orbitais completas não são divulgadas? Você não oculta dados de uma bola de gelo. Você oculta dados de algo que se move com intenção. O 3I Atlas está se deslocando contra a corrente do sistema solar e se dirigindo diretamente ao porto. Estamos possivelmente testemunhando o nascimento de uma nova lua. Uma lua que escolheu ficar. Se em março a captura estável se confirmar, isso será uma evidência difícil de refutar de tecnologia. A natureza não freia, mas o 3I Atlas freia. Estamos vivendo dias que serão estudados daqui a 1000 anos. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior sobre o ajuste de trajetória do 3I Atlas perto de Júpiter, ele está no card aqui em cima. Ele é a peça que faltava para entender por que esse momento é tão crítico. Agora eu quero saber de você. Você acha que isso é apenas coincidência extrema? Ou estamos olhando para algo que a nossa linguagem ainda não consegue nomear? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se março de 2026 confirmar o que tudo isso sugere, nada do que falamos sobre o universo continuará igual.